Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Pessoal já entrando. Então vamos para nossa live mais esperada do ano, né? Uma live que ninguém sabia que ia acontecer, mas que muita gente já pedia lá no direct, né? Quando é que você vai fazer uma live com a Samia? Quando é que você vai fazer uma live com a Samia? Eu achando que isso nunca ia acontecer, né, gente? Agora eu vou ficar de olho aqui para ver se ela vai entrar. Boa noite, pessoal. Boa noite. As amiguinhas aí já entrando. Gente, o tema da live, vocês já devem ter visto lá no feed, né? Lendo para 6. Então eu vou perguntar tudo pra Samia, né? Como é que ela faz com essa meninada em casa para ler para eles. E eu conheci a Samia pessoalmente, deve ter o quê? Deve ter uns 2 anos, né? E o que me tranquiliza é saber que ela é muito gente boa, assim, ela é muito legal. Então, opa, solicitações, deixa eu ver aqui se... Estamos esperando a Samia entrar. Boa noite, pessoal. Gente, eu tô linda assim, mas não é culpa minha, não. Eu tenho uma amiga muito querida que veio aqui hoje, né? Trouxe uns vestidos pra mim. Ela falou, não, você vai fazer live com a Samia, você tem que estar bem vestida. Não pode ser assim com qualquer trapo, né? Ai, ai, então... Ai, ela entrou, ela entrou. Vamos chamar aqui a Samia. Enviando. Ai, que legal. Olá! Não acredito. Meu Deus do céu, desculpa o atraso. Tá desculpada. Caracas, cara. Eu tava aqui colocando criança Ai, pra que dormir, legal. toda enrolada. Falei, ai meu Deus do céu, eu tô correndo. Imagina, pus as crianças pra dormir hoje mais cedo. Eu falei, pelo amor de Deus, não chora, não. Exatamente. Exatamente. Não, e a professora de inglês que eles têm aula online veio aqui. Daí, meu filho, já viu, né? Mudou todo o cronograma. E aí, Bom, aquela confusão. hoje foi um dia também bastante atípico aqui em casa, porque meu marido voltou do hospital, né? Ai, que Voltou hoje de bom! manhã. E Que aí foi notícia boa! o dia inteiro eu falando, não, agora eu vou sentar e vou programar a live direitinho. Aí, não, tem que ligar para farmácia, tem que pedir isso, tem que ligar Não, para a fono, tem que marcar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Daqui a pouco eu tive 10 Marcela, minutos para planejar. seguinte, não planejado é bem melhor. É bem melhor. É bem melhor. Eu É bem falei, melhor. eu só vou repassar assim, né, o assunto pra gente, pra eu não me perder, né? Porque é tanta coisa Sim, que eu quero falar. sim, sim. Mas Não, mas ó, vou te falar, a gente já pensou sobre esse assunto umas 200 vezes. Então, assim, se de fato fosse um assunto que a gente não sacasse muito, né? Mas sim, sim. já Tá, pensamos tá. É, sobre é isso. uma coisa que a gente vive, né? A gente só vai falar sobre o que a Exatamente. gente faz, né? Exatamente. Aí é tranquilo. Exatamente. Então, nossa, Sammy, primeiro eu queria te agradecer, assim, muito, muito, muito por essa live. Isso, Tinha um monte de seguidores meus que já pediam. Falava, que bom. quando é que você vai fazer uma live com a Samia? Fazer, gente, live com a Samia. Né? Imagina, eu vou fazer live com a Samia. Ai, que bom. E aí apareceu essa oportunidade e fiquei muito feliz mesmo, muito feliz. A gente está dividindo a audiência, né, com o Brasil Paralelo, minha filha. Daí o Caramba, negócio tá difícil pro nosso lado hoje. é, né? Mas as mães eu tenho certeza que estão todas aqui. Exatamente. Muito bom. Sâmia, então eu queria assim, primeiro dizer pro pessoal, né, como que foi que a gente se conheceu, né? Sim. Para o pessoal saber. Eu conheci a Sâmia, gente, em 2018, né? Meados de 2018. Em Florianópolis. Então, na Sim. época, eu trabalhava no blog Como Educar Seus Filhos. Eu já fazia artigos lá sobre leitura em voz alta, né? Era basicamente o meu assunto, né? Era assim. Eu Sim. não falava especificamente sobre alfabetização.
Eu falava muito sobre essas atividades de pré-alfabetização e com grande ênfase na leitura em voz alta. Foi aí que eu comecei a descobrir os autores sobre esse assunto e as pesquisas, né? E descobri que eu tinha tropeçado numa mina de tesouros, né? Eu falei, meu Deus do céu, não imaginei que tinha tanta coisa. Quanto mais você cava, mais coisas você encontra, né? E aí eu me lembro bem que a gente estava no hotel e eu sentada sozinha lá na mesa para tomar café da manhã. Aí a Sami apareceu, eu posso sentar com você? E eu, nossa, pode, fica à vontade. Aí que eu vi que a Sami era muito legal, né? E aí e na época eu me lembro bem que o Ítalo sentou com a gente e aí ele falou assim, a Sami que tem que lançar curso. A Sami que tinha que lançar um curso. Já falava, ó. E eu falava, Sami, é mesmo, você tem que falar pra gente como é que você faz com essa meninada em casa, né? Uhum. Eu lembro que na época eu tava grávida do meu segundo filho. Sim. Né? E aí... grávida do José. Do José. Você constantemente grávida, né? Sempre grávida. Exatamente. E aí foi muito legal, só que, na verdade, a gente conversou pouco, né? Porque tinha tanta coisa para fazer e tal. Sim. Mas aí foi aí que eu conheci a Sami a partir de então, né? A Sami virou a Sami Marcinho, né? E aí, todo mundo me pergunta lá no direct, né? Quando é que eu vou fazer uma live com a Sami, porque todo mundo quer saber como é que a Sâmia faz para ler para 6 meninos e conduzir a educação de 6 meninos, né? Sim. Então, eu já queria começar perguntando sobre isso, né, Sâmia? Todo mundo sabe que você é uma mãe educadora, né? Sim. Ou seja, você não só lê em voz alta para os meninos, você conduz a educação deles, né? Sim. E a pergunta que não quer calar você ainda consegue ler para 6 meninos, né? Menina, como é que é essa sua rotina de leitura hoje? Eu sei que eu já vi stories de você lendo para os meninos, eu lembro que era a Teia de Charlotte, você estava lendo para eles uma vez. Exatamente. E eu queria saber assim, se com 6 ainda é possível ler para todo mundo. É possível fazer leitura em voz alta. Menina, olha, isso é uma das coisas que eu tento não deixar de fazer aqui em casa, né? Às vezes, você sabe, né? Às vezes a rotina enrola, às vezes contratempos acontecem, né? E às vezes eu falo, caramba, agora eu não tô conseguindo fazer nada, né? E deixar de ler para os meninos é uma coisa que eu faço assim, nossa, em ultíssimo caso, assim, né? Agora mesmo tava uma confusão. E aí o meu mais velho estava tendo aula com a professora de inglês. Eu falei, olha, não vou conseguir ler para todo mundo, mas pelo menos para os pequenos eu vou ler. E aí deixei lá o meu mais velho fazendo o que tinha que fazer e comecei a ler para os pequenos, né? E além da leitura em voz alta, eu acabo também lançando muitas vezes mão dos audiobooks, né? Em momentos em que eu estava sozinha, sem ajuda em casa e tal, esse era um recurso que eu tentava lançar a mão, né? Mas, em geral, eu acabo lendo para todos eles. E aí o pessoal pergunta, e os pequenos, né? Como é que fazem? Porque normalmente os pequenos acabam não prestando tanta atenção. O que acontece? Quando eu tinha só 1, 2 filhos, eu lia os livros de acordo com a idade deles, com muita frequência, né? Agora que eu tenho os mais velhos, eu acabo lendo muito livros um pouco mais complexos do que eu leio para os pequenos. Nem sempre eu consigo ter o tempo que eu tinha quando eu tinha poucos filhos para ler com os pequenos a quantidade de leitura em voz alta que eu gostaria, né? Nem sempre eu consigo isso. Embora eu tente o máximo que eu possa, assim, né? Mas nem sempre isso é possível. Então, muitas vezes eles acabam ouvindo a leitura em voz alta de livros mais complexos, assim, né? De livros que não tem figura e tudo, né? Então, muitas vezes eles não prestam tanta atenção se tivessem ilustrações, né? Então, quando eu acho que o pessoal pergunta, né, que tipo de livro a gente pode ler para os nossos filhos, como chamar a atenção, né? Então, quando eles são pequenos, eu acho que, sinceramente, até uns 9 anos, assim, os livros com ilustração ajudam muito, muito, muito a prender a atenção da criança, né? E aí vem a nossa grande questão, né, Marcela? Livros com boas ilustrações, né? Porque o que a gente encontra... Eu trouxe uma pilha de livros aqui para mostrar para vocês. Esse aqui foi um livro que eu li para os meninos, esse aqui do Pinóquio, com a tradução do
Ivo Hugo Barboso. Barroso. Eu li para eles. E Essa é ótima, o né? livro, a leitura é ótima. Só que olha isso aqui. Sim. Fala sério, né? As ilustrações... Calma aí, tem uma aqui que é pior ainda. As ilustrações são, assim, muito... Olha que isso aqui. É uma É. coisa tosca, né? É muito É pobre. um livro clássico, um livro Que que poderia pede ter uma ilustrações. ilustração, É, exatamente, que pede ilustrações maravilhosas, e muitas vezes, infelizmente, a gente acaba encontrando essas ilustrações mais em livros com língua inglesa, né? sim. Então, uma solução é tentar comprar esse com livro em inglesa e ler em português e eles irem folheando o livro com ilustração em inglês, né? Mas aí a gente tem todo aquele problema, né? De ser mais caro, tem problema de vir os livros, né? Então, uma coisa que eu sempre tentei são livros com boas ilustrações. Uhum. Eu tinha os meus filhos antes do Como Educar Seus Filhos nascer, Como Educar Seus Filhos, né? Então, Uhum. quando os meus filhos eram muito pequenininhos, eu não tinha muito lista de livros, sabe? Todo mundo fazendo homeschooling. Hoje em dia, a gente tem uma gama de pessoas que já ficaram ali nos sebos e vendo os livros e que podem acabar nos ajudando, como certamente você tem e vai mostrar no seu curso isso, listas de livros que a gente é muito mais fácil hoje em dia a gente adquirir, né? Sim. Quando a gente não tinha isso, tinha que ir para sebo, ia para livraria. Hoje em dia eu ainda faço isso. Teve um dia, pouco tempo atrás, que eu fiquei na livraria, ó. Falei, não é possível que essa livraria não tenha um livro infantil decente. Não é possível. Essa quantidade gigante de livro aqui. Sabe que o último lugar onde eu procuro livro é na livraria Exatamente, né? do Mas o que shopping, né? acontece é que eu falei, cara, não é possível. Eu não vou conseguir ir num sebo tão cedo. Eu tô precisando de livros novos lá para casa. Eu falei, não, eu vou tentar sair daqui com algum livro. Não é possível, gente. Não é possível. Cara, olha, é possível. É possível. Eu falei, gente, cara, que coisa bizarra. Não Pois consegue é. um livro decente, cara. É, Falei, é, gente, que é, coisa sinistra. assim, às vezes o pessoal acha que a gente fala de implicância, mas não é, Menina, não né? é. Porque, assim, você vai encontrar aqueles livros da moda que é para o público infanto juvenil, tipo Diário de um Banana e tudo, e para Nossa. as crianças, a coisa que eles assistem na televisão transformada em livro, É né? isso. É o que tem. Então, até essas histórias clássicas, né? Se você acha assim, o Pinóquio vai ser o Pinóquio da Disney, aí vai ter o negócio das princesas, Sim. e assim, você tenta sair disso e fala, É vou ter que ir para muito a difícil. internet, porque não Aham. dá, É né? muito difícil. Até se você for, por exemplo, naquela parte da Amazon que indica por faixa etária, Sim. até lá é ruim. As É indicações que muito aparecem difícil. lá É. eu acho que são muito infantis para a idade. Eles falam um Sim. livro para menino de 3 anos, 4 Sim. anos, mas assim, menino de 1 ano. Para menino Sim. de 1 ano já tá ruim, Não, exatamente. para qualquer criança tá ruim. Exatamente. E aí você fica com aquela impressão de que você está comprando um livro que, como eu brinquei esses dias nos stories, que é uma sandália em forma de livro, né? Que é marca de coisa, é marca É, de sandália, é marca de roupa, é marca de é, filme, que é. eles transformam em livro. Exatamente. E aí Exatamente. a gente fica se perguntando por que que o mercado editorial, por exemplo, americano, é tão alerta para isso. Você encontra Sim. tanta coisa boa, mas tanta coisa Nossa. boa, mas tanta coisa boa que você fica Exatamente. assim, né? É, Eu queria porque assim, mostrar. eu acho que assim, o que acontece, Marcela, é que a gente tenta primeiro ler em voz alta para os nossos filhos, né? E depois, à medida que eles vão lendo, a gente tem aqueles livros de alfabetização, né? Que são livros que tem, por exemplo, livros sem dígrafo, né? No início, livros Uhum. que apresentam mais um determinado tipo de letra, né? Que não tem coisas tão complexas assim. A gente até tem esses livros. Só que as ilustrações são muito Sim. ruins, e as histórias são muito pobres, né? Quando Sim. você vai pegar nos Estados Unidos, você tem livros de alfabetização que trabalham só com aquele grupo de fonemas que está sendo trabalhado, com histórias interessantes e com ilustrações interessantes, e que já são totalmente divididos por faixa etária, né?
E aí o que acontece é que as crianças passam desses livros mais simples, que são para alfabetização, que muitas vezes a gente acaba usando, que é o que a gente tem disponível. E aí a gente não tem uma gradação desses livros até chegarem os livros sem ilustração, né? Assim, uma gradação no sentido de as ilustrações estarem presentes e terem cada vez textos mais complexos. Então a gente não tem essa gradação. Então Uhum. a gente sai de livros muito infantis e bobos e que as crianças rapidamente perdem o interesse. Sinceramente, os meus não têm interesse nenhum, mesmo nesse de alfabetização, acham uma Uhum. chatice, não dá para entender. Macaco, cutuca, cuca do não sei o que, com não sei o que. Você fala, caraca, cara, realmente, cara, não dá para entender nada que tá aqui escrito. E aí sai direto para livros tipo assim, que para uma É. criança que está aprendendo a ler é difícil, Uhum. né? Porque você já precisa ter entonação, já precisa ter uma série de coisas, né? Prosódia ali para você conseguir entender a Exatamente. história, né? Exatamente. Aqui nesse manual da leitura em voz alta do Jim Trelease, que é sempre o livro que eu indico, né, que foi, vamos dizer assim, a Bíblia da leitura em voz alta, ele fala muito dos transition books, os livros de transição, né, Aham. que justamente fazem esse encaminhamento da criança dos livros mais ilustrados para os livros Pois é. menos ilustrados, até os livros sem ilustrações. Falo, tá, não existem esses livros aqui no Brasil. A gente Não tem que sair existe. fazendo arranjos, né? Então você Exatamente. fala, esse livro aqui serve como livro de transição. Mas lá nos Estados Unidos você tem assim, tá explícito no livro. Sim, As editoras já fazem isso, né? sim. É claro que você não precisa se apegar às faixas etárias que as Sim, editoras sim, sim. determinam, né? Claro. Aham. Mas ajuda muito, quer dizer, Sim. você tem um selo lá na capa do livro, né? Número Já um, te número 2, ajuda. número 3. É, E exatamente. então, o nosso mercado editorial precisa acordar, né, para o fato de que existe um público sedento por isso. E as Exatamente. mães desesperadas, né, não sabem o que ler para os filhos, aí enfim, começa a comprar livro muito avançado para o filho. Sim, Você estava falando, por exemplo, de ler livros mais avançados para as crianças pequenas. Isso é uma sim, realidade presente nas famílias que têm muitos filhos. sim. É praticamente impossível isso não acontecer. Sim. Agora, se você tem um, dois filhos, é perfeitamente possível você ler aquilo que é mais adequado para a faixa Para a etária dele. idade. Só que Aham. para a idade, para o desenvolvimento Sim, linguístico, né, sim. da criança. Só que onde estão esses livros? Como encontrar Sim. esses livros? Né? Você vai ter Exatamente. que buscar pessoas que te indiquem, porque ou você vai ter Exato. que sair comprando tudo. Exatamente, E ver o que exatamente. E funciona, né? graças a Deus agora isso existe muito, né? E inclusive o que que eu faço com bastante frequência? Olhar essas listas de livros em inglês e procurar traduções em português, né? Só que Exatamente. daí a gente tem uma grande questão. Se a tradução é boa, Se né? a tradução é Porque na boa. verdade quando você começa a tentar entender mais sobre leitura, o que que seria o ideal? Que a gente tivesse bons autores em português, né? E que a gente pudesse ler em português mesmo, e não Sim, traduções, né? sim, Só que acaba que isso é muito difícil. Então, se pelo sim. menos a gente conseguir um bom tradutor, já ajuda. Mas mesmo Sim. assim, muitas vezes a gente perde muito nas rimas, a gente perde muito em vocabulário, né? Por conta dessa questão da tradução, né? Então é uma coisa que a gente sente. E aí o pessoal pergunta para mim, mas você lê Monteiro Lobato para os seus filhos? Eu falo, gente, eu não tenho para onde correr. Porque Sim, muitas vezes, porque aí é aí que está o problema, porque aí o conteúdo nem sempre é o melhor que a gente poderia oferecer, só que é o que a gente tem escrito em língua portuguesa, você infanto joga fora o juvenil. Monteiro Lobato, você jogou fora Você 50% joga da literatura. exatamente, você fala, cara, ferrou, eu jogo fora tudo, eu não posso, eu vou ter que ler Monteiro Lobato com os meus filhos. Não É, tem outra opção. exato. E uma coisa que eu descobri, eu achava que a situação em Portugal era melhor para literatura infantil. Isso eu estou pensando em crianças pequenas, assim, Sim, até, digamos, 6 anos, né? sim, E aí eu comprei um livro sobre folclore infantil de uma autora sim. portuguesa. E ela se queixa disso, ela se ressente disso. Ela fala: por que em inglês a gente acha livros e livros, toneladas de livros de Sim. nursery rhymes, né? Aquelas canções de infância lindamente ilustrados, livros maravilhosos. E em Portugal a gente não acha.
Eu falei, sim. então em Portugal tem o mesmo problema. Então, Porque, né? é menos pior, Marcela, é menos pior. Eu tenho alguns livros de Portugal que eu já consegui trazer, porque uma amiga minha mora lá e porque da vez que eu fui, enfim, que são, assim, infinitamente melhores do que a gente tem. É porque, de fato, você Para criança comparando pequenininha, para criança pequena, tem coisas ó, boas lá. isso É, é um assim, é tesouro, melhor hein? do que aqui, é melhor do que aqui, entendeu? Porque, enfim, ó, vou te mostrar um que eu tenho aqui, que eu trouxe de Portugal. Peraí. Que é um. Você vai ficar apaixonada. Ó, é um sobre São José Maria Escrivá. Olha, eu Ai, vou delícia. mostrar uma ilustração para você. Mas, assim, são textos um pouco maiores, tá vendo? Mas olha as Uhum. ilustrações. Lindas. Olha Lindo, isso. né? Olha só. Esse aqui eu Ah, trouxe meu lá de Deus, outra Portugal. Olha que coisa. coisa linda. Muito Aí, lindo. esse aqui já dá para crianças um pouquinho maiores lerem, né? Mas olha aqui, ó. Muito lindo. Muito lindo, né? Lindo, lindo. Muito lindo. Eu fico me Eu perguntando, será que é tão difícil fazer livro assim aqui no Brasil, né? não sei também. Não é O que que possível, né? acontece, né? Não é possível, né? O que que acontece? Olha, eu tô fazendo essas listas, né, que eu vou divulgar no curso e tal, então às vezes as pessoas também ficam achando que eu faço milagre, né? Eu falo, gente, eu não faço Sim. milagre, o que eu faço é muita pesquisa e muita Muita compra de livro pesquisa. errado, né? Exatamente, Então, Marcela. assim, muitas e muitas vezes eu já comprei livro e devolvi, né? Falei, não, esse Exatamente. aqui não dá para Sim, ficar. E eu faço isso que você falou, de comprar o livro em inglês e fazer uma leitura em português enquanto a criança folheia o livro em inglês. sim. Porque às vezes você realmente não vai encontrar equivalente em É, português, exatamente, né? exatamente. Eu tenho um outro aqui, que esse aqui se encontra em qualquer lugar, você deve até conhecer, conhece? Sim, sim, Então, esse aqui tem umas ilustrações bem bonitas também, ó, tem, né? tem. Mas Inclusive assim, esse da mitologia também, as ilustrações são boas. exatamente, as ilustrações são boas. São mais assim realistas, É, né? São umas são. coisas mais. Aliás, você sabe que o único problema desse livro, dessa, dessa editora, que eu nem lembro que editora que é, porque essas informações estão meio escondidas nesse livro aí. Estão meio escondidas mesmo. Editora É Quatro. justamente isso. É um livro que você compra meio que sem saber quem é o autor, quem que é o tradutor, tá tudo É. escondido, né? Só que eu não Exatamente. devolvi por causa das ilustrações. Exatamente. A tradução não tá assim Não, perfeita, não. né? Mas Uhum. é aquilo que eu falo, ó, se você ficar seletivo demais, Ferrou, você não vai ler nada. é. E assim, a criança vai aproveitar, né? Sim, É claro que ela não vai estar tendo a melhor experiência possível, mas sim, você complementa com outras coisas. exatamente. Em mitologia, por exemplo, para criança mais velha, já de 10, 11 anos, tem muita coisa boa já, Sim, né? sim. Então, você vai fazendo isso, assim, arranjos. Exatamente. O brasileiro É, é é jeitinho. isso. Jeitinho Brasileiro não brasileiro até se para leitura avexa, né? infantil. Ele vai dando um jeito. Sem Exatamente. falar o recurso da tradução no próprio livro, que eu, quando tenho tempo, eu faço, né? Que dá um Sim. trabalho também do caramba, que é com Nossa. essas fitas aqui, ó. Essas fitinhas aqui simpatiquinhas, que Aham. foi uma seguidora, ela é minha seguidora e eu a sigo, né, no Instagram, Mariana Hitzman, que ela deu essa dica da fita, eu não sei pronunciar isso aqui, se é washi, não sei. Não É sei fita de também. artesanato, que ela cola no papel, mas não estraga o papel. Então, eu escrevo a tradução e colo em cima, né? Eu já fiz Entendi. isso com alguns livros aqui. Só que assim, né? Você tem que ter Cara, tempo de digitar a exatamente. tradução e tudo. Nossa. Mas vale a pena, porque aí Então, você os não... meninos eu tenho uma coleção aqui em casa que é uma coleção que vem com todos a história de todos os compositores para criança. E é em inglês, obviamente, né? Hum. E daí, uma das minhas ideias, quando eu comecei a apresentar a música para os meus filhos, era traduzir o livro, porque tem umas ilustrações bem bonitas, traduzir o livro para eles poderem me contar de novo a história. Óbvio, deu A gente sempre errado. acha que vai conseguir traduzir tudo, né? Caraca, Marcela, sério, eu ficava assim, tipo assim, umas 2 horas traduzia, sei lá,
5 páginas, sei lá. Fala, Sim. oh, caraca, cara. Porque você ainda vai tentando, né? Eu falei, caraca, cara, eu como tradutora, eu vou te contar, vou acabar isso aqui em 2050. Impossível. Mas você sabe, isso é porque você estava traduzindo mesmo, viu? Porque tradução é assim mesmo. Misericórdia. Eu falei, Tradução gente, nunca é rápido, nunca é rápido. monstro. Então, Gente, eu peguei um livrinho esses dias, esse aqui, ó, até comprei, tive que comprar de novo para mostrar ele no curso, porque o meu já tá todo detonado. Eu nem abri, ó, chegou aqui, eu nem abri de novo. sim. Que é esse Ten Little Fingers, Ten Little Toes. É muito bonitinho esse livro, Aham. para criança bem pequenininha. Aí eu falei, esse aqui é uma frase por página, traduz isso aqui Vai ser. rapidinho. Sentei para traduzir, né? E ele tem rimas. Pô, isso é impossível. Aí Não, não, desisti. não. Eu falei, não, eu acho melhor esperar alguém traduzir. Aí eu... Exatamente. Não, aí eu falei assim, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar pro Ítalo ler inglês. O meu mais velho, meu filho. Faremos inglês porque em português tá impossível. É mais fácil ensinar inglês pro menino. Né? Cara, é mais fácil ensinar inglês pra criança e fazer. Aí eu falei, Verdade. cara, pedi pra professora de inglês fazer com ele. Eu falei, olha, pega aí com ele, vai fazendo a É, narração com ele, porque eu não dou conta não de traduzir esse é. negócio. Mas o negócio é que, assim, a criança pequena, um dos benefícios que ela tem com a leitura em voz alta é justamente a cópia das estruturas que ela ouve, né? Então, ela vai ouvindo, 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 e a criança pede muitas vezes a mesma história, então ela vai internalizando aquele vocabulário, aquelas Sim, estruturas, e ela passa a se expressar com aquelas estruturas, sim, né? Então, a gente tem que fazer esses arranjos, muitas vezes pegando o livro sem ilustração mesmo, e dando um jeito, né? Para que sim, ela ouça aquelas coisas. sim. Então, em inglês, a gente tem muito esses livros assim, tipo esse daqui, que são nursery rhymes ilustrados. Eu não sei se está dando para ver inteiro aqui. Aham, Essa aqui é a música da aranha, Dona Aranha que subiu pela sim, parede, né? E aí, a autora desse livro tem aqui no final, ela coloca a música original com a partitura, tudo uhum, bonitinho. Só que ao longo do livro ela modifica a letra só para poder fazer a historinha, né? As sim. ilustrações são Ai, que maravilhosas, linda. né? Aham. Então, o que que eu faço com esse livro, por exemplo? Eu vou cantando Dona Aranha e Sim. Ah, sim. vou passando as páginas, né? E aí, a gente que já tem prática de ler em voz alta, a gente vai até improvisando algumas coisas, né? Às vezes Sim. acontece. Então, assim, de repente você está falando uma história rimada, né? Sim, é Eu falo, verdade. nossa, eu estou falando uma história rimada. É bem legal, assim. Então, eu me Sim, divirto muito, assim, lendo para as crianças, sim, porque sim, sempre foi uma coisa que eu gostei de fazer para mim, né? sim, E eu sempre gostei muito desse universo dos livros infantis, porque sim, para mim assim, é a porta de entrada assim da criança para o mundo da arte, né? Para sim. poesia, É verdade. para a arte que ela vê mesmo, né? Quer dizer, o livro tem que ser belo, porque aquele é o primeiro contato da criança com Sim. um objeto de cultura, né? É, Que é o livro. Então, assim, claro. essas ilustrações muito abstratas, ou que elas mais sugerem os objetos do que representam os objetos, para a criança pequena não é bom. Não é bom. Né? Não é Exato. questão de gosto. Mas Sim, eu acho que isso é gosto, eu gosto, eu sou mais da arte sim. contemporânea. Fala, não, você pode até Aham. ser, mas você já é um adulto. Né? Exatamente. A É, criança tá, exatamente. né? A Então, criança não tem eu essa tenho capacidade uma de aqui, abstração. Marcela, que eu peguei. Eu hoje fiquei procurando uns livros que eu lia quando eu era, porque eles eram bem pequenininhos. Falei, cara, Eu ele ia tá te perguntar isso. Né? rasgado, ó. Inevitável. Senão acho que leu mesmo o livro. Né? Os É, daqui também ele estão ele assim. é da Usborne, tá vendo? Sim, Mas sim. ele tem umas ilustrações, deixa eu te mostrar aqui, umas ilustrações bem bonitas, ó. E aí, tá vendo? Sim. Ah, que lindo. Bem bonitinho, né? Sim, E aí, tá vendo que são poucas coisas escritas? sim. Então, eu li hoje com o Augusto lendo, né? Uhum. E aí, ele é bom porque para ler com as crianças também menores, porque de fato as coisas são muito concretas. Do tipo, aqui o que está escrito aqui é o que está acontecendo na foto, né? As Sim, crianças pegam o milho e levam para a galinha. sim. Então é exatamente isso. E o que eles Olha, precisam quando são pequenos é exatamente isso. É exatamente conseguir isso. descrever uma cena, é conseguir dar o nome das coisas. É isso que é Exatamente. importante. Exatamente. Às vezes são coisas que o adulto não percebe, que a criança não nasce sabendo as coisas, né? Então, Exatamente.
E a gente não vai poder oferecer todas essas experiências para criança Sim. pequena dentro da nossa casa. Você não tem uma Aham. galinha dentro da sua casa para botar ovo e mostrar que é a Exato. galinha que bota o ovo. Então, essa sensibilidade para o mundo da criança, eu vejo que é uma coisa que falta muito nos autores de livros infantis. Sim. Né? Eu ando comprando muitos livros infantis, né? Como eu nunca comprei na minha vida, assim, porque agora eu não Sim. estou comprando só para usar com meus filhos, eu estou comprando Sim. para indicar Para e indicar. responder as perguntas das pessoas. Sim. E olha, chegam livros aqui que eu falo, gente, o que esse autor tem na cabeça? Assim, ele imagina que a criança vai entender isso Cara, é aqui, surreal. né? Não, é uma pessoa que nunca parou para olhar uma criança e ver como ela funciona. É, E aí se pega escrevendo o livro para criança, né? Você fala assim, é, cara. E olha, isso tem uma repercussão, Marcela, você sabe disso, né? Mas tem uma repercussão lá na frente em interpretação de texto. Muitas vezes as crianças têm dificuldade de interpretar texto na escola ou fazer uma narração para você porque falta vocabulário. Ela não entende mesmo, porque ela sim, não tem, ela não conseguiu abstrair aquele conceito, aquelas coisas que para a gente são coisas simples. Por exemplo, uma vaca, por exemplo, né? Sei lá, uma galinha. Se você começa a ler uma história, por exemplo, da Laura Ingalls, para uma criança que nunca viu neve, que nunca viu o que é uma chácara no meio da neve, que nunca viu um cavalo, você pede para ela contar de volta para você, você fala, ela não vai sim, entender nada, ela não vai conseguir contar para você, porque ela não conseguiu sim. imaginar aquilo que ela estava lendo, né? Exato. Ó, vocabulário é preditor de QI, né? A Sim, criança que tem mais vocabulário, ela é mais inteligente mesmo. Por sim, quê? Porque ela consegue aprender mais, né? E ela exatamente. consegue entender mais o que está se passando, o que as pessoas Sim. falam para ela, né? Uhum. Existe essa dúvida assim, eu devo continuar lendo para o meu filho depois que ele já aprendeu a ler? Sim, você Sim, deve, porque ele sim. lê num nível, mas ele escuta em outro nível, Em num outro nível mais nível. alto, né? Então ele está ganhando Exatamente. muito vocabulário quando você lê para ele. Exatamente. Exatamente. Isso é realmente uma coisa muito importante. Aí eles Sim, escutam num nível muito mais avançado, né? sim. Né? Se É... ele pegar o livro para ler, ele vai ter dificuldade, mas você Nossa, lendo ele para ele, vai ele ter acessa dificuldade. aquilo tudo. Exatamente. Então, Né? tanto é que eu sempre falo isso, né? Muitas pessoas perguntam, né? Ah, Sam, meu filho tem dificuldade de interpretação de texto, né? Ele lê, ele não entende o que lê. Eu falo, calma aí. São dois processos diferentes, principalmente para crianças que estão começando. Uma coisa é ele aprender a decodificar aquelas coisas que ele está lendo, Sim, né? Que é uma habilidade muito difícil. E outra coisa é ele conseguir escutar as coisas que você tá lendo para ele ou que ele tá escutando, né? E conseguir compreender aquilo. Quando ele uhum. lê e você quer que ele compreenda, ele junta os dois processos. Então, para você de fato conseguir saber se ele está entendendo, você tem que ler para ele. Você lê para ele e fala: agora me diz o que você ouviu, me conta de novamente com as suas palavras. Porque aí você Perfeito. tira o viés da decodificação, né? Só Exatamente, que na exatamente. escola, o que você quer fazer? Faz tudo junto. Já Tudo lê e já junto, compreende, já é. interpreta, e já não sei o que. Você fala, cara, não dá pra fazer isso, E eles falam né? assim, não, porque você aprende a ler para compreender. Fala, sim, mas não é ao mesmo tempo, né? Não é ao mesmo tempo? Isso aí você está ensinando piano para o Definitivamente menino. não. Você está ensinando piano para o menino. Aí você já quer que ele toque Chopin, assim, Não tem né? como. É Para deixar a exatamente isso. plateia extasiada. Eu falo, não, calma, né? É É, exercíciozinho, exercíciozinho. exatamente. Aham, E aí, você falando isso, você me lembra uma coisa que eu não queria deixar de falar nessa live, que sim. é aquela conclusão famosa, do famoso relatório do Departamento Americano de Educação, de Sim. 1985, né? Que concluiu, depois de fazer uma meta-análise, né? Eles analisaram 10 mil estudos sobre leitura, sobre a ciência cognitiva da leitura, e eles concluíram a atividade mais importante para desenvolver o leitor competente é a leitura em voz alta para a criança. Né? Sim. Justamente por quê? Porque a criança que já tem a compreensão auditiva bem treinada, quando ela mesma ler, vai ser Sim. muito mais fácil ela compreender. Muito mais fácil. Porque a leitura autônoma nada mais é do que um ouvir aqui dentro, né? Exatamente. É exatamente. Por isso que eu digo, você tem que juntar os dois processos. Ela tem que conseguir fazer a decodificação, ouvir aquilo como uma história dentro da cabeça dela para ela conseguir compreender. Exato.
E né? outra Só coisa, quando você lê para criança, você está ensinando para ela a ter pensamentos encadeados, né? A, a, a memória é muito ativada durante a leitura, muito ativada. E eu não uhum. me refiro só a decorar poemas, e eu não estou falando nem disso, eu estou falando assim, você está ouvindo uma história, uma narrativa, você tem que se lembrar quem são os personagens, que função tem cada personagem na história, o que Sim, aconteceu antes, como é que isso que está acontecendo agora se relaciona exato. com o que Aham. aconteceu antes. Isso tudo é muito complexo, Muito né? complexo. E é por isso que muitos adultos não conseguem terminar um romance, um livro, porque eles não foram treinados para isso. Sim, Ler é difícil, né? sim, sim. Não existe isso de, não, adulto, já é adulto, já tem que ler. Ó, se você não for treinado, meu filho, você vai ter Sim. dificuldade mesmo, né? Vai ter E aí dificuldade a mesmo. gente tem profissão, e aí começa a ler só o que a profissão manda, só o que tem a ver com a sua profissão. E aí, de repente, Exatamente. você se pega sem Sim. conseguir ler uma Não, e novela de 100 páginas. quando a gente, mãe, é porque isso não aconteceu com você, porque você já tinha fluência em leitura, né? Mas eu tinha fluência em leitura médica, né? Imagina, médico não faz mais nada da vida que não ler medicina, né? Sim. Infelizmente, né? E aí, quando eu comecei a ler para os meus filhos, eu não tinha uma prosódia boa. Eu Uhum. engasgava na leitura, eu não sabia ler direito, de verdade, assim. Eu falava, caracas, cara, Olha só. tudo truncado aqui, sabe? Não era uma coisa, uma leitura gostosa, assim, né? Mas, bem, eu já leio para meus filhos em voz alta há 10 anos, que é a idade do meu mais velho. Então, muita coisa melhorou até lá, né? Então, os E meus filhos você falam, faz vozes também, Sara? Fala passo, aí. nossa, eu faço uma interpretação. Às vezes eu tô lendo para os meninos no quarto, Marcelo, o Ítalo passa, ele fala, parei para ouvir. E daí senta ele junto com os meninos para poder escutar. Ontem mesmo isso aconteceu. Falei, quer que eu pare? Ele, não, pode continuar. Aí ele fica, nossa, essa história é muito interessante. Aí ele fica, tipo, torcendo junto com os meninos, assim, meu Deus, a górgona, meu Deus, não sei o quê, sabe? E aí ele começa, tipo, a entrar na história. Daí os meninos acham uma delícia, né? Que O pai legal. tá ali escutando e tal. E aí fico eu lendo para todos eles. O Ítalo não tem muito costume de ler em voz alta para eles, mas ele lê muito bem em voz alta. E ele faz também, ele faz várias entonações e vários personagens e tal. Teve um dos livros que a gente leu, cara, agora eu não me lembro qual era, que eu fazia uma voz de cada um dos personagens diferente. E aí os meninos começaram a imitar as vozes ao longo do dia, sabe? Falei, cara, fica divertido o negócio, É né? muito legal. É muito legal. Aí, hoje em dia, eles falam, mãe, você é a melhor leitora do universo, você é ótima. É ótima lendo, imagina, coitados, eles só têm a Bíblia Legal, de isso é muito legal. referência. Você sabe que quando eu comecei a ler em voz alta para os meus filhos, assim, primeiro que eu não sabia direito o que ler, mesmo depois que a minha filha nasceu. Porque eu lia muito sobre a leitura em voz alta, mas Mas eu não não. sabia direito o que ler, né? Porque Aham, as listas de livros eram todas em inglês. sim. E aí eu me peguei com vergonha quando eu estava lendo para ela e aparecia alguém, meu marido ou minha sogra e tal. Eu ficava um pouquinho com vergonha, assim, mas eu tô aqui fazendo vozes, né, e tal. E hoje eu já sou totalmente sem vergonha, né? Eu faço... Exatamente. E é isso, as pessoas gostam, né? Porque, gente, o apelo da história é universal. É universal. Cristo ensinou por meio de histórias, meu Deus do céu, Sim, né? exatamente. Esse eu acho o fenômeno mais, assim, para não deixar dúvidas com relação à importância, ao valor das histórias. Né? Sim, E que isso não tem idade. Né? sim. Eu estou até me lembrando aqui de uma passagem de algum livro que eu li, que tinha um orador lá na Grécia, ou era em Roma, falando para as pessoas, eu acho que era em Roma, tentando falar para as pessoas e as pessoas conversando, cada um olhando para um lado e tal, ninguém estava ouvindo o orador. Aí, de repente, ele começou a contar uma história. Né? Aí as pessoas pararam de conversar e olharam para ele e começaram a ouvir. Né? E aí, no meio da história, ele deu um jeito de dar uma bronca naquelas pessoas. Sim. Falar, então a deusa fulana de tal disse que vergonha vocês aí que param para ouvir uma historinha em vez de ouvir coisas sérias, assuntos políticos aqui da Sim, cidade. exatamente. Mas Todo as mundo crianças gosta de adoram, história. né? Quando a gente escuta, conta a história até sem ser lida, né? Eles falam, mãe, conta uma história pra mim. Falar, ai, meu filho, mamãe é muito ruim. Daí ontem eu falei, tá bom, vou contar uma história. Era uma vez
uma senhora que estava grávida, uma menina de 14 anos que engravidou. Ah, mãe, essa história de Nossa Senhora não vale. Eu falei, mas essa eu sei contar. Falei, essa eu sei contar. Daí comecei a contar toda a história do Natal e eles, tipo, prestando atenção, começaram a achar super interessante. Eu falei, pois essa também é boa. E você vê, é difícil, né? É difícil contar a história sem o livro. Eu tenho dificuldade. Difícil. Assim, eu tenho que treinar. E aí, eu me lembro de uma frase do Ítalo, né? Uma frase que até virou um post dele, né? Que ele fala, só o espirro é espontâneo. Né? Então, é isso. É você... muitas vezes, os pais querem que a coisa seja perfeita, sim, assim, de primeira. Sim. E não é assim. E precisa assim. Treinar, sim. Né? Precisa treinar a leitura, precisa treinar, contar a história, e é difícil no começo, né? Falar, eu não nasci para isso. Sei lá, poucas pessoas devem ter nascido para isso. Nossa, assim. Isso não existe, né? A maioria quando aprende o pessoal mesmo. fala isso, né? Não nasci para ser mãe. Fala, gente, nem eu, ninguém, sei lá, nasceu, mas não nasceu, né? A gente nasceu para ser mãe, mas ao mesmo tempo a gente não sabe fazer, né? E vai fazendo. Isso, né? Você vai aprendendo. Até porque muitas vezes a gente não teve essa experiência de leitura em voz alta, né? Sim. Então, muitas vezes a gente não sabe mesmo como fazer. A gente não tem muito isso, né? Exato. Então, olha, eu vou falar. Uma vez me perguntaram isso. Como é que foi a sua história? Sua mãe lia muito para você? Seu pai lia muito para você? E aí você... Falei, gente, aqui no Brasil a gente não tem essa cultura, né? De leitura para as crianças. Geralmente isso era visto assim como historinha antes de dormir, contada pela vovó, contada, né, rapidinho ali, só para fazer a criança dormir. Contar com essa finalidade, né? Exatamente. Que é uma coisa que aqui, que assim, se perguntar para mim, Sam, qual é o seu horário de leitura? Já aconteceu de tudo aqui, né? Já aconteceu de eu ler de manhã, já aconteceu de ter rotina de leitura de manhã, rotina de leitura na hora das refeições, rotina de leitura de noite, já aconteceu de tudo. Isso vai mudando de acordo com as minhas circunstâncias, vai mudando de acordo, né, com cada coisa que vai acontecendo, vou mudando o horário, e aí eu só tento não perder, né? A gente normalmente tem os 2, 3 livros que a gente está lendo, que a gente não lê um livro, vai até o fim, e depois, muitas vezes, a gente tem mais de um livro, e a gente vai salpicando eles ao longo do tempo, sabe? Agora mesmo, a gente estava lendo um livro que é grossão, assim, daí eu dei uma parada no livro, a gente pegou um outro livro de mitologia para ler, daqui a pouco a gente vai voltar nesse outro livro, e aí veio o tempo do Natal, a gente agora tá lendo do Natal. Então, legal. Tem 3 livros, assim, sabe? Legal que a gente tá meio que... Eu queria te perguntar. A gente tem 3 livros assim. Uma vez o Ítalo, eu me lembro de ver nos stories dele, ele saiu filmando, saiu tirando foto dos livros espalhados pela casa, né? Aí tinha livro assim pra todo lado e tudo. Você faz rodízio ou não? É um negócio mais assim... Cara, então pegou ali, leu... Eu tento, né? Mas agora, com o clubinho literário da Camila Badia, eu tenho pegado muitos livros de lá. Por quê? Porque muitos livros dessas listas que eu tentava achar na estante virtual e tal, ela está editando. Então já eram livros que estavam na minha lista para querer ler para os meninos, e os livros simplesmente ela está editando por coincidência. Então eu tenho pegado muito esses livros, né? Então, como são livros maiores, agora a gente está lendo... Agora, o Antônio está lendo Jardim Secreto, do Clubinho Literário. Começou a ler agora. E a gente está lendo um do... Putz, qual é o nome do livro? Não sei. Não sei, não tá aqui. Não, tá sim. É esse aqui, ó. Um livro de maravilhas para meninos e meninas do Nethel... sim. não sei falar. O Sabe qual é? Esse mesmo. Esse mesmo. A gente tá lendo... O Antônio tá lendo esse. Eu tô lendo esse com os meninos e o Itinho tá lendo um outro. A Princesa não sei o que lá. Então a gente tem... Princesa Goblin. Não é esse, não. É o depois. A Princesa do Curly não sei o que lá. E a Princesa e Curly, eu acho. Então, eu acho que é o depois da Princesa e o Goblin. A sequência. Eu acho que vem esse. Que legal.
Ele já leu A Princesa e o Goblin e agora ele tá lendo isso. E você acha que... eu acho fascinante, assim, quando a mãe tem filhos mais velhos, porque você já pode ler uns negócios assim mais, né? Sim. Você acha que faz diferença, assim, no dia a dia, as crianças terem esse aporte das histórias e terem... Ó, vou te contar uma coisa que eu fiquei chocada. O Ítalo, o meu mais velho, ele já leu todos os livros da coleção do Sherlock Holmes, né? Uhum. Ele leu todos os Sherlock Ai, que Holmes, leu legal. agora O Senhor dos Anéis, ele gosta de ler bastante, né? E aí, quando ele leu o Sherlock Holmes, o que ele ficou? Ficou achando que ele era o próprio Sherlock Holmes, né? Então, tudo ele, tipo, cara, mãe, tem uma pista aqui, não sei o que e tal. Aí teve uma vez que veio uma moça aqui, ela veio entregar uma procuração que eu tinha que assinar e tal. Ou seja, uma coisa nada a ver. Aí daqui a pouco a gente tá lá, os meninos estão todos assim, meio que em volta, né? Porque chega uma pessoa nova e eles querem, tipo, conversar e tal. Um maior problema de socialização danado. Aí querem meio que. Excesso Aí, de socialização. exatamente. Aí ficaram conversando, aí ele chegou pra moça e falou assim: Me dá licença, você tem gato em casa? Aí eu, ih, Jesus, tipo, falei, Lá caraca. vem. Aí eu pensei, pô, deve estar sujo, né? Assim, pelo de gato, né? A coisa mais óbvia que eu pensei, né? Aí eu falei, aí ela falou, tenho, por quê? Aí ele falou, não, porque sua mão tá toda arranhada. Isso não é Olha arranhado de isso. gato? Aí eu falei, misericórdia, cara, meu filho virou o próprio Sherlock Holmes. Aí ela falou, é isso aí, é o gato mesmo. Eu falei, caraca, cara, sério, Marcelo, que bizarro. Eu fiquei muito chocada. Olha só. Aí teve uma Que outra legal. vez que aconteceu uma situação assim, o meu filho, o Álvaro, que tem 4 anos, que tem 5 agora, ele sempre teve uma tendência para mentira. Sempre teve, assim, mais que volta e meia ele conta uma coisa ou deixa de falar uma coisa, sabe? E aí eu tenho aqui minhas técnicas para conseguir melhorar esse ponto dele, tá? E aí teve um dia que a gente saiu e ele tinha comido um chiclete. Não, eu tinha comido um chiclete. E aí, os meninos estavam jantando e tal. Quando eu cheguei em casa da rua, eu joguei o chiclete no lixo. Cena 2, os meninos jantando, não sei o quê. Eu vim aqui dentro. Quando eu voltei, o Álvaro tinha acabado de jantar, o que é uma coisa muito estranha, porque ele é muito lerdo jantando. Agora ele já tá até melhor, mas ele era muito devagar para jantar. Eu falei, filho. Aí é aquela coisa, né? Aí eu falei, filho, você já comeu? Já comi tudo, mãe. Falei, Álvaro, meu filho, você não comeu tudo, impossível. Aí eu, naquela, né, ele já mente, né? Eu falei, cara, não é possível, cara, que ele comeu tão rápido. Daí, aí eu fiquei naquela, eu falei, cara, não vou brigar com ele, porque eu não sei o que aconteceu, entendeu? Me parece que isso é uma mentira, mas, pô, eu não vou brigar com ele, né? Mas aí ele Uhum. falou, mãe, posso comer uma sobremesa? Eu falei, não, não pode comer uma sobremesa e tal, tipo, Álvaro, vamos dormir, não sei o quê. Aí o Itinho naquela, né? O que aconteceu, né? A gente, naquela do Sherlock Holmes, né? Aí ele falou, mãe, você já jogou seu chiclete fora? Eu falei, já, filho. Na hora que eu cheguei, ele. Então o Álvaro está falando a verdade, porque tinha uma comida dentro do lixo, da lixeira, e a comida estava embaixo do chiclete. Então não tinha como ele ter jogado fora a comida que estava no prato, porque senão o chiclete ficaria embaixo da comida. Eu falei, cara, Olha só. que gênio! Aí, tipo, Aí, Álvaro, filho, a mamãe, o Itinho falou, não sei o que, você estava falando a verdade, parabéns, não sei o que, não, foi mó. Cara, mas como. deixa o FBI descobrir o Ítalo aqui, ele vem Menina, buscar esse menino. Marcela, mas assim, isso foi assim, fruto do Sherlock Que Holmes, porque legal, ele começou a ficar mais atento aos detalhes, entendeu? que E a legal. querer desvendar as coisas, entendeu? E eu Fantástico, falei, cara, fantástico. foi fantástico Você isso, sabe assim. que eu, quando era menina, eu não gostava muito dessas leituras de detetive, né? Eu achava que era coisa de menino, eu não gostava. Aí, depois de velha, eu peguei esses negócios para ler. Eu falei, gente, mas isso aqui é uma maravilha, isso aqui é bom demais. Né, eu li um livro da Agatha Christie há não muito tempo. Eu falei, gente, mas isso é fascinante, assim, Sim, a atenção aos detalhes, né? sim, Justamente as reações das pessoas, você estranhar o comportamento das pessoas, sim, né? Fala, sim, não, mas peraí, isso, né?
Sim, É muito legal. E sim. Os para meninos têm. essa, Não, não pode falar. o Ítalo tem quantos anos mesmo? 10. 10. Aí, 10 anos já dá para ler um negócio desse. Não, As mães muitas vezes falam assim: ai, o que que o menino de 12 anos lê? Eu falo, gente, com 12 anos já dá para ler assim, já dá, tudo, já né? dá para Tudo ler for tudo. bom, tudo Tudo for bom. já É dá para claro, você ler. não, tem alguns temas que eu acho que são inadequados até para adultos, imagina, Sim, é exatamente isso. Não, é né? aquela questão. Aí a gente vai entrando em muitas questões, por exemplo, Harry Potter. Ah, lê ou não lê, não sei o quê, aquela coisa, não sei o que. Eu falei, gente, olha só, tem tanta coisa boa para ler nessa idade que já dá para ler Harry Potter, que dá Exato. outras coisas, entendeu? Não que, tá bom, eu quero ler depois. Beleza, mas tem tanta coisa boa para você dar antes. Não, não pensa nisso, não. Vai dar coisa Isso, boa, isso. vai dar É, coisa que você Harry sabe Potter que é boa. eu sempre fico assim de falar de Harry Potter porque eu não li, nunca li e também não quero ler só para poder falar sobre, sabe? Falar sobre ele. Mas assim, muita gente que eu conheço que já leu de tudo, né? Aí leu Harry Potter e gostou. Eu falo, bom, tá, não vou falar sobre esse assunto, Sim, não, mas esse eu também assunto é um acho que assunto polêmico. é. Mas tem uma coleção da editora. Oh, meu Deus, qual é a editora? Eu posso botar nos stories depois da live. Que eles editaram novelas para jovens, né? Então eles Sim, pegam esses autores clássicos que escreveram novelas, assim, são histórias de 100 páginas, né? 120 sim, páginas. E na verdade não foram escritas para jovens, só que como a leitura é curta, dá para vender, né? Como se fosse para sim, jovem. sim. Eu falo, olha, você dá isso aqui para uma pessoa de 10 anos, 11 anos, 12 anos, pô, você está abrindo a percepção dele para as realidades psicológicas mais, assim, Sim, presentes, né, claro. na nossa Nossa, vida. sem dúvida. É muito importante fazer isso. E a fantasia tem seu lugar, é claro, eu acho super importante. Eu não me filio àquela linha do pessoal que não lê fantasia para criança Não, pequena, também por não. exemplo, né? Também não. Mas existe uma idade na qual essa leitura mais, digamos assim, psicológica, né? Ela tem Sim, que entrar. Sherlock Holmes é sim. isso, né? Sherlock Holmes é isso. Ele estava Então, lendo agora, mas ele não se pegou tanto no Padre Brown, os livros do sim, Padre mas Brown, aí eu do acho que já Chesterton. é, é- Ele, ele, eu já ele acho que é um outro achou, nível ele mesmo. achou tenso, ele achou, ele, É, ele, ele tava lendo, mas ele não uhum, ficou tão entretido quanto no Sherlock Holmes, né? sim, Mas, enfim, eu acho que também, talvez em outro momento da vida dele, eu acho que ele é muito sim, pequeno ainda. sim. Mas a gente vai Tem isso, testando também, né? Porque sim, também muitas vezes é isso que você falou. Não adianta ficar preso à idade, depende muito, muitas vezes, da idade psicológica da criança, né? Às vezes tem criança que não conseguiria ler o Senhor dos Anéis, por exemplo, inteiro. Ele leu aquele negócio, já leu o Hobbit, já leu, ele tá cheio de livro do Tolkien aqui para ler, e ele ama. Tem criança que chega aos 10 anos e não consegue tanto, né? sim. Eu nunca, assim, essa coisa da faixa etária e ficar comparando, assim, mas meu filho com 10 anos já leu tal coisa, o meu, às vezes os pais têm essa preocupação. Ai, meu filho tem 10 anos e ele só quer ler livro fácil. Sim, Só quer ler livro ilustrado. Esses dias eu recebi uma mensagem assim: meu filho tem 8 anos e só quer ler livro ilustrado. Eu falei: olha, você quer saber? Eu não acho que tem problema nenhum nisso. Só que assim, sim, com 8 anos, já que a criança já está alfabetizada, você pode puxar um pouquinho mais, mas assim, você sim. tem que encontrar coisas que ela goste de ler, né? É. Eu entendo os pais que querem fugir dessa história de só fazer o que dá prazer. Eu entendo isso, está certo. Claro, Isso está tá certo. certo. Aham. Só que quando a gente fala de construir uma relação com a leitura, especialmente nesse ambiente do lar, né, da casa, da família, a coisa tem que estar envolvida numa Sim, satisfação pessoal de estar fazendo o que está fazendo. sim. Né? Então, é importante que a criança goste do livro. É. Sim, Não, né? Ela não está na sim, escola, ela não está lendo aquilo por obrigação. Eu acho que sim. a escola destrói a relação das crianças com a leitura muito Nossa, por conta disso. nem Né? falo. Esses dias eu recebi uma pergunta sobre o livro. Eu vou falar aqui, nem sei se vocês gostam desse livro aí, mas eu vou falar a Chapeuzinho Amarelo, do Chico Buarque. Ah, eu não sei qual é. Não sabe? Não. Ah, bom, que bom.
Eu acho um livro pedante, assim, ao extremo, né? E aí a mãe falou, a professora, a escola mandou, né, ler esse livro. O que você acha desse livro? E aí tem uma parte do livro que o Chico Buarque faz um jogo de palavras entre lobo, bolo e bobo. Né? Ele adora fazer jogos de palavras, né? Aí ele fica lobo, bobo, lobo, bobo, não sei o quê. Aí eu respondi, livro, bobo, livro, bobo, livro, bobo, livro, bobo. Bobo livro, Porque, livro assim, bobo. é um livro que olha, eu não sei, eu duvido que alguma criança goste desse livro. Se alguma criança gostar desse livro, é porque é a pureza das crianças, entendeu? Sim. Assim, a criança, Não ela tá nem quer entendendo. gostar das coisas, sabe? Ela tem boa Marcela, presta vontade. atenção. Nossa live vai acabar. Você precisa fazer uma coisa muito importante agora, Sim, que é falar do seu curso, pelo amor de sim. Deus, É tão gente. bom, a live é tão boa que eu nem lembrei de falar Isso. sobre isso. Fala sobre isso. Gente, então é o seguinte, depois de muitos anos assim quebrando cabeça, tentando descobrir os melhores livros, tentando descobrir o que funcionava ou não, superando dificuldades de ler para minha filha pequena, que ela só foi aceitar a leitura mesmo depois de 2 anos e pouco, eu compilei isso e criei alguns guias e alguns passo a passo e listas de livros para tornar mais fácil a vida de quem quer começar a ler para as crianças, né? Então, eu restringi de 0 a 4 anos, porque eu acho que essa entrada é a parte que os pais mais têm dúvida e onde eles precisam de mais orientação, especialmente para ter expectativas realistas, né? Não achar que a coisa é assim, a criança de 3 aninhos vai ficar sentadinha ali. A primeira vez que você vai ler para a criança, ela já vai sentar bonitinha, te olhando, paradinha, né? Quer dizer, ter expectativas realistas, saber o que funciona, saber o que não funciona, saber quando está funcionando, quando não está funcionando. E ter alguns guias mesmo, guias de como que você segura a criança, como que você segura o livro, né? Porque às vezes nem isso o pai sabe fazer. Ótimo. Então eu fiz isso, estou fazendo, enfim, a gente foi surpreendido por esse AVC do meu marido no meio do processo, né? E não desisti de fazer. Primeiro porque eu amo isso e amo falar sobre isso, amo ajudar as pessoas a fazer isso. A coisa que eu mais gosto é receber feedback de mães que falaram: Nossa, Marcela, depois que eu fiz tal coisa, a coisa como é que fala? Decolou, né? Antes eu lia assim, assim, assado, e meu filho não aceitava, agora ele já está aceitando, agora ele está viciado em ler, ele fica querendo que eu leia o dia inteiro para ele. Eu fico tão feliz de receber isso, esses retornos, principalmente numa era em que os eletrônicos estão onipresentes e tomando espaço, né? Não só dos livros, mas da relação dos pais com os filhos, né? Então eu vejo todas essas dimensões na leitura em voz alta. Quer dizer, tem a questão da linguagem, tem a questão da afetividade, tem a questão dos hábitos dentro da casa, né? Uma casa em torno dos livros, né? Como eu imaginei o título para essa live, é uma casa diferente, tá? Não tem nem que discutir isso daí, né? Você contando aí o que aconteceu com o Ítalo, né? Com o Sherlock Holmes, quer dizer, isso é maravilhoso. Eu acho uma coisa maravilhosa. Ele vai levar isso para a vida inteira, né? Então, eu decidi fazer esse curso por causa disso, né? Então, dia 23 de dezembro vai ser a live de lançamento. Inscrevam-se na live, tá? Nessa live eu vou explicar direitinho como é que vai ser o curso. Não vou ensinar você a ler para o seu filho nessa live, tá? Essa live eu vou ensinar, eu vou explicar para você do que se trata o curso, por que é importante um curso sobre isso, né? Porque muita gente pode ter até essa dúvida, né? Falar, mas ler para criança não é só pegar o livro e ler? Então, inscrevam-se, né? E estejam presentes lá. Para mim vai ser um prazer, assim, ter Eu todos vocês estarei. lá. Eu estarei e Ai, meu farei seu Deus! curso, com certeza. Com certeza. Para Que eu tenho mim, muito a aprender. Estou doida para ver essa lista de livros. Pelo meu amor Deus, de tem tanta Deus. expectativa em cima dessa lista que Minha filha. até eu tô com medo dessa lista. É isso aí, Marcela. Mas olha, o que eu Muito bom. gastei de livro nos últimos meses, sem brincadeira, desde que Nossa. o Francisco nasceu, eu acho que eu gastei uns 10 mil reais em livros, sem Eu brincadeira. imagino. Eu já gastei Porque muito veio o livro. livro importado também. Aham. Entendeu? Sai Gasta um muito monte de caro. livro depois. Enfim. É, Mas a gente eu, ajuda as pessoas fazendo isso, né? sim, sim.
E principalmente porque eu tive o bebezinho, e aí falei, opa, então assim, eu não tinha mais livro para beber, né? Agora eu comprei tudo de novo e comprei livro que eu não tinha comprado, que eu não li com os outros filhos, Sim, para poder ajudar as pessoas e para poder fazer esse ótimo. trabalho, né, Muito com bom. as famílias. Muito Então, bom. é uma Obrigada, coisa que me deixa Marcelo. muito feliz mesmo, Sim, tá? E sim. Sâmia, Eu tenho certeza que você vai muitíssimo. ajudar. Gente, a Marcela é uma pessoa maravilhosa. Eu tenho certeza. Ela manja do negócio. Ela manja do negócio. Vai poder ajudar demais vocês na leitura em voz alta, que é uma coisa super importante, super importante. Então, façam o curso. Estejam presentes lá na live do dia 23 de dezembro, que vai ser top. Vai ser legal. Vai ser muito bom. E eu estou preparando o curso, né? Estou aqui fazendo Isso. os scripts e tudo. Isso aí. E é isso aí. Com fé em Vai Deus, dar vai certo. sair. No dia Exatamente. 23 já vai ter alguma coisa lá no portal. Isso. Vai ter. Então tá Sâmia, bom. eu só tenho a te agradecer, tá? De Obrigada a coração. você. Você Obrigada a é você. uma simpatia. Nossa, você é uma pessoa que eu lamento que eu não moro mais no Rio para não poder te atazanar Não mais de é? perto. É verdade, vai Porque ser para uma mim foi uma delícia. grande alegria, tá? A gente poder fazer essa live. Muito Nossa, foi obrigada uma mesmo. alegria para mim. Obrigada a você. Eu te falei que ia ser bom, que a gente ia falar e que depois a gente não ia ter tempo para falar tudo que a gente queria. Com certeza. Ficou um monte de coisa aqui que eu queria ter falado e Sim, não deu, mas é bom que a gente tenha assunto para uma outra oportunidade. exatamente, Tá? exatamente. Então, gente, Então muito tá bom. obrigada a todos vocês que ficaram aqui. Isso. E inscrevam-se para a live do dia 23. Eu vou deixar o link nos stories. Sim. E, Sâmia, muito obrigada. Obrigada a você. Dê um abraço no Ítalo, dê um abraço nas Obrigada você crianças. também no Vladimir para as crianças. Tudo de bom, Docinho. melhoras, tá? Obrigada, muito Um obrigada beijo mesmo. grande. Um Tchau, beijo. tchau. Tchau, tchau.